Essa audiência serve para que a parte autora possa mostrar para o juiz, através de prova oral, ou seja, de testemunhas, de depoimento pessoal, a parte vai mostrar para o juiz que estão presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Quais são? Probabilidade do direito, perigo de dano e que aquela medida não é irreversível. Então, primeiro ponto, a audiência de justificação você só vai pedir quando efetivamente você tiver prova oral para levar para o magistrado. Primeiro, você vai levar testemunhas que mostrem para o juiz, na prática, lá no caso concreto, a probabilidade do seu cliente sair vencedor. Tá? Você vai tirar a pulga atrás da orelha do magistrado. Vamos para 2 exemplos. Se você fala que o réu teve culpa no acidente, o réu foi o culpado pela morte do pai do autor, e por isso o juiz precisa obrigar o réu a pagar uma pensão, que testemunha que você vai levar na audiência de justificação? Testemunha que prove a culpa do réu. Exatamente, como se fosse a audiência de instrução. Você vai mostrar para o juiz no começo do processo que o réu foi o culpado pelo acidente e que por isso, de cara, desde o começo, o réu tem que pagar uma pensão alimentícia para o autor. Outro exemplo, imagina que você entrou com uma ação previdenciária, uma ação contra o INSS, dizendo que o seu cliente a vida inteira foi trabalhador rural e que agora ele tem que ser aposentado por invalidez, vamos imaginar, ou aposentado por idade. Mas os seus documentos, eles não mostram que o seu cliente trabalhou realmente na zona rural durante muito tempo. O que você vai fazer? Juiz, audiência de justificação. Eu vou levar as testemunhas que provem para Vossa Excelência todo o tempo, que toda a vida desse autor, ele foi trabalhador rural. E com isso, Vossa Excelência vai ter segurança para conceder a antecipação de tutela. Veja que o juiz, na dúvida, ele vai indeferir. A audiência de justificação serve para tirar a dúvida do magistrado. Então, não adianta só pedir a justificação, você precisa levar as testemunhas certeiras. Então, preocupe-se em provar e mostrar para o juiz a probabilidade do seu direito, do direito do seu cliente, e, em segundo lugar, procure mostrar para o juiz o perigo de dano. Questões paralelas, questões adjacentes a essa audiência. Professor, quem que pode produzir prova oral na audiência de justificação? O réu pode comparecer e levar as testemunhas dele? Não, absolutamente não. Apenas o autor. A audiência, lembra que eu falei para você? Guarda o significado dessa audiência. A audiência de justificação serve para apenas o autor produzir a prova. Mas, professor, por que não o réu? Porque o artigo 300, parágrafo 2º, fala que o autor, pedindo antecipação de tutela, ele pode justificar. O réu ele não pede antecipação de tutela. O réu, quando muito, ele pede o indeferimento da antecipação de tutela. Então, ele não pode pleitear essa audiência e muito menos produzir prova oral na audiência. O réu participa da audiência, o réu tem direito ao contraditório, ele pode fazer perguntas para a testemunha do autor, mas o réu não pode levar as suas testemunhas, tá bom? Outro detalhe importante, eu preciso arrolar previamente as testemunhas que eu vou fazer ouvir lá na audiência de justificação? Em regra, não. Se você pediu antecipação de tutela ou pediu a designação de audiência de justificação, o juiz marcou e não falou nada sobre obrigação de apresentar o rol, o que você, como advogado, vai fazer? Vai comparecer no dia da audiência com as suas testemunhas. Mas, aí que entra o ponto importante. Você vai olhar para o despacho do juiz. Se o juiz disse assim, designa a audiência de justificação, determina a apresentação do rol de testemunha no prazo de 10 dias, no prazo de 10 dias você vai apresentar o rol de testemunha. Se você não apresentar, muito provavelmente o juiz vai considerar precluso o seu direito de ouvir as testemunhas. Então, você sempre vai olhar para o despacho, tá bom? Professor, eu posso juntar documentos nessa audiência? Imagina então que você é autor, entrou com a petição inicial, pediu audiência de justificação e o cliente aparece com documentos importantes que podem reforçar para o juiz a segurança que ele precisa para deferir o pedido de antecipação de tutela. E olha, eu vou te dizer, falando tecnicamente, em regra, o autor tem que juntar os documentos dele com a inicial. Depois da inicial, em regra, falando tecnicamente, ele não pode, mas na prática não é bem assim. E eu sempre vou te dizer, surgiu um documento novo depois que você entrou com a inicial, junta o quanto antes, não precisa aguardar o prazo da audiência.
Ah, mas professor, eu quero juntar na audiência para surpreender a outra parte. Você está correndo o risco do juiz falar, olha, esse documento você já tinha, você deveria ter juntado lá na primeira oportunidade. Então, jogue limpo. Boa-fé processual é um dos pontos que os magistrados mais olham. Então, junta o seu documento assim que o seu cliente te apresentou, tá bom? Professor, o réu, o requerido, ele pode pedir a audiência de justificação para fazer prova contrária para o indeferimento da antecipação de tutela? Olha, não. Como regra, tá? O réu, lá na contestação, ele só se defende. Ele não formula pedido em favor dele. Agora, se o réu formular pedido através de reconvenção, o réu pode sim, olha, magistrado, eu quero que Vossa Excelência antecipe esse pedido da minha reconvenção, e para isso eu quero uma audiência de justificação. Então, anota aí, coloca na sua cabeça. O réu não pode pedir audiência de justificação, mas se o réu apresentou reconvenção, aquele pedido reconvencional pode ser objeto de antecipação de tutela, e para isso ele pode sim pedir audiência de justificação. Outra pergunta muito importante que eu sempre recebo: tá bom, professor, o réu não pode produzir prova oral na audiência de justificação, ele vai lá só acompanhar, mas ele pode juntar documentos na audiência, às vezes ele tem documentos que vão derrubar aquele pedido de antecipação de tutela. Olha, na teoria, o réu ele deve apresentar os documentos dele junto com a contestação. Acontece que a audiência de justificação acontece antes até do réu ter a oportunidade de contestar. Então, na prática, sim, você como advogado do réu, vá para a audiência de justificação e já junte no processo aqueles documentos que você acha importante para auxiliar o juiz no indeferimento do pedido de antecipação de tutela, tá bom? Imagina, por exemplo, que o seu cliente é réu e ele tem lá vários prints, né, de conversa com a parte autora, onde a parte autora reconhece que era a parte autora que estava errado. Lembra naquele caso do acidente de trânsito? Imagina prints de conversa onde o réu tenha confessado que o responsável pelo acidente foi o pai dos autores e não o requerido. É importante que você junte esses documentos no processo para que o juiz possa analisar, tá bom? Para que o juiz possa ter mais elementos. Lembra sempre do princípio básico. Antecipar a tutela é conceder antecipadamente, sem nenhuma segurança ou com pouquíssima segurança, aquilo que ia ser concedido só no final. Então, quanto mais segurança o autor der para o juiz, maior a chance do juiz conceder. Quanto mais pulga atrás da orelha o réu colocar no juiz, menor a chance do juiz conceder. Professor, essa audiência de justificação cabe no juizado especial? Eu tenho uma ação lá no juizado especial. Eu posso pedir, então, com a minha petição inicial, a antecipação de tutela e a audiência de justificação? Olha, eu vou te dizer o seguinte: sim, tecnicamente falando, sim. Não há nada que impeça. Você não vai encontrar na Lei 9.099, muito menos no CPC, nada que impeça a designação de audiência de justificação no juizado especial. E olha, se é pacífico que cabe pedido antecipatório de tutela no juizado, por que não caber uma audiência que vai só auxiliar o juiz a deferir ou indeferir o pedido antecipatório de tutela? Então, você vai encontrar, infelizmente, alguns magistrados que vão te dizer, olha, essa audiência é contrária aos princípios da celeridade do juizado, é contrária ao procedimento especial do juizado, e eu vou te dizer com toda franqueza, balela, tá? O juiz, ele deve conceder o direito ao autor de justificar, de provar oralmente, para que o juiz tenha mais segurança. Afinal de contas, tanto o juiz do juizado quanto o juiz da justiça comum, ele é servidor do povo. Ele não pode ficar inventando nada para negar acesso à justiça. Ele tem que oportunizar o autor a provar aquilo que ele está dizendo em audiência de justificação, e com a audiência ele vai deferir ou indeferir. O processo não se torna mais complexo porque tem uma audiência a mais. Então, se o CPC, que é aplicado subsidiariamente, nas omissões da lei do juizado, se o CPC prevê a audiência de justificação, o juiz deve sim conceder esse direito, tá
tá bom? Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando, professor, qual que é o momento adequado para eu pedir essa audiência? Eu devo pedir lá na inicial ou eu posso pedir depois que o juiz já indeferiu o meu pedido? E eu vou te dizer, o ideal, tá? O momento ideal é que você peça na petição inicial, tá? Que você diga para o juiz, olha, juiz, eu quero que Vossa Excelência antecipe a tutela, que conceda lá uma pensão em favor do autor. Mas, se Vossa Excelência entender que eu não estou demonstrando a presença de todos os requisitos, que Vossa Excelência, antes de apreciar o meu pedido, designe uma audiência de justificação. Tá? E aí, o juiz vai designar essa audiência e você vai levar as suas provas. Tá bom, professor, mas no meu caso concreto eu não pedi e o juiz já indeferiu o meu pedido. Eu posso pedir depois que o juiz indeferiu? Pode. Não há nada que impeça. Eu vou até te dizer. Se você não pediu na inicial e o juiz indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, peça mesmo assim, tá? Peça para que o juiz marque a audiência de justificação para que você possa mostrar para ele a presença daqueles requisitos que ele disse na decisão que não estão presentes.